Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao quarto Seminário Virtual Internacional de História Moderna, com a temática O Fenômeno de Caça às Bruxas, com esta segunda mesa, cujo título é O Cerne das Perseguições às Bruxas. Essa mesa conta com a participação mais especial da professora Lívia Guimarães Torquete dos Santos, também da não menos importante professora Silvia Regina Liebel, uma mesa que eu também fico muito feliz de estar aqui mediando, de compor este evento e de início eu já aproveito para agradecer a presença das duas professoras, de trabalhos que eu já conheço, de trabalhos que eu admiro, e acredito que será uma mesa e um momento de ótimas discussões. Pois bem, eu começo com a professora Lívia Guimarães Torquete dos Santos, que é doutoranda pelo programa de pós-graduação em História Cultural da Unicamp, na linha de Historiografia, Religiões e Cultura, e possui ênfase de pesquisa em História e Literatura, História Moderna, Demonologia, Bruxaria, Contos Tradicionais e Oralidade. A professora Lívia apresentará a comunicação Juízes e Bruxas, da poesia ao teatro, as imagens demonológicas da bruxaria na França do século XVI e XVII. Professora Lívia, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao convite, agradecer ao Ilan, ao Marcos e ao Ângelo pelo convite para participar desse seminário e parabenizá-los, né, pela organização. Bom, a minha proposta em trabalhar os juízes e as bruxas, né, pensando o cerne dessas perseguições, vai um pouco nas fontes que a gente comumente chama de tratados demonológicos, né? Então, eu vou abrir a minha fala com uma citação, que é um texto medieval, na verdade, ele foi escrito ali entre 1436 e 1438, o Formicários, em que o autor, né, o monge dominicano Johann Schneider, ele cita uma narrativa, né, de um juiz que estava sendo vítima de uma bruxa e outras pessoas, né? E aí eu passo a citação. Então, uma bruxa e 4 homens que compartilhavam da mesma maldade se reuniram em um lugar ao entardecer. Eles queriam, na medida do possível, que ela ferisse gravemente ou matasse, através de feitiços malignos, Pierre, que não estava ciente dessa perfídia. Quando a noite chegou, Pierre foi para a cama, depois de ter se abençoado com o sinal da cruz, ele decidiu levantar-se para escrever algumas cartas urgentes para poder assim partir pela manhã. Vestiu suas roupas, desceu os altos degraus em direção ao local onde estavam suas cadernetas e o encontrou trancado. Então, com uma raiva ainda mais sombria, resmungando, ele voltou para a cama pelos degraus que havia descido, proferindo indignado uma maldição, em nome do diabo. E imediatamente, na mais densa escuridão, Pierre caiu de cabeça nos degraus com tanta força que o criado que dormia na sala embaixo da escada acordou, saiu e foi ver o que estava acontecendo. Como o sol já havia subido, ele encontrou Pierre sozinho, deitado no chão, privado do uso da razão, muito machucado e sangrando profusamente. No entanto, no fim, quando a graça divina lhe sorriu, ele encontrou o uso da razão, mas só recuperou sua saúde com dificuldade daí 3 semanas. Bom, esse trecho, né, que fala desse personagem, o juiz Pierre, na verdade, quando a gente continua depois lendo o Formicários, a gente sabe então que ele é um dos autores de uma das fontes que o próprio Schneider usou para construir o seu próprio tratado, né? E esse tratado, ele reúne narrativas de cunho moralizante, ele reúne relatos jurídicos, fábulas, né? Mas qual que é o ponto que a gente quer discutir aqui? É justamente não está totalmente formado aqui, é uma gênese do que vai vir ser essa querela entre juízes e bruxas, né? As bruxas contrapondo esses personagens, e esses contornos, né, dessa querela, eles vão ficar muito mais delineados com a virada do século, sobretudo na França, em que vai começar a ter uma literatura feita por e para esses magistrados, né, que eles estavam encarregados do crime de bruxaria. Isso tem que ser dito porque, ao contrário do que se pensa, né, na primeira modernidade na França, as perseguições ou a queima às bruxas, né, elas foram conduzidas por magistrados seculares. E esses eles eram designados pelos reis, né, ao contrário lá da vizinha Espanha, que foi então, né, pela Inquisição, né. E aí então a gente pode até pensar assim, o modelo de perseguição, né,
sim, ele era inquisitorial, mas são esses homens, né, esses magistrados seculares que são os responsáveis por essas perseguições, né. Nesse pequeno trecho, existe um monte de outros temas que a gente poderia discutir, né, assim, esse tom moralizante que eu até coloquei em negrito aí, né, que você não pode maldizer, você não pode chamar pelo diabo, né, porque na verdade a lição que o Snyder queria um pouco tirar disso não é a bruxa que fez com que ele caísse dos degraus, mas ele que chamou pelo diabo. Então existe toda uma estratégia, né, na narrativa aqui para poder dizer que esses homens, né, esses juízes, eles não poderiam ser afetados, né, por esses, enfim, por essas ações maléficas, essas artimanhas das trevas, né. A gente também pode aqui então já começar a puxar mais para o nosso tema, né, que é essa questão moralizante que vai vir dessa escolha desses textos, mas quando a gente pensa nessa querela, a gente tem que pensar também na abrangência do tema, né, a questão da perseguição das bruxas, né, eu gosto de sempre lembrar que a gente não tem como considerar como um fenômeno homogêneo, né, porque como qualquer outro fenômeno histórico, a bruxaria ela não pode ser explicada apenas por um recorte. A gente entende que é um sistema complexo que foi se constituindo a partir de vários componentes. E quando a gente faz assim, então a gente consegue pensar por que nos séculos XVI e XVII que a gente teve, né, o paroxismo dessas perseguições, né? E também pensar por que elas acabaram no momento em que acabaram, né? Então, pela perspectiva dos magistrados, né, eu os considero como atores nesse cenário de repressão, né, e as estratégias que eles tinham para teorizar sobre a bruxaria. Isso porque a bruxaria era um crime que acontecia em segredo, né? Você sabia que você era vítima pelas consequências. A manteiga que talhava, uma vaca estéril, um bezerro natimorto, a perda das plantações, né, mal olhado, as doenças. E assim, eu estou falando desses detalhes porque é importante que a gente pense que no nível do vilarejo, né, a bruxaria era percebida sobretudo nessas questões relativas às condições materiais da vida, né, assim, uma questão bem agrária mesmo. Por isso era muito comum, então, essas acusações de pessoas que faziam chover, de pessoas que destruíam plantações inteiras, né, então isso era muito recorrente. Bom, então, a gente pensando na bruxaria como, algo sem um referente no real, eu quero então pensar qual que vai ser então a estratégia desses caras para eles poderem justificar essa realidade, né. Novamente, a gente está diante das consequências do crime, né, então como explicá-lo, né? Já que eles estão teorizando onde que eles foram buscar essas explicações, né. A princípio, eles vão recorrer às diversas fontes, como eu listei esses textos da antiguidade, as santas escrituras, né, hã, mas ali da transição do medievo para a primeira modernidade, a gente vai ter também uma coisa que é muito comum do momento, que é essa experimentação das bruxas, né. Assim como a gente vai ter, um monte de outras experiências, testes mesmo da filosofia natural, muitas questões que vão pensar as causas naturais, a mesma coisa vai se dar no âmbito da bruxaria. De fato, eles vão testar as pessoas, como se daria o voo do sabá, se a pessoa só deslocava em espírito ou em corpo físico, né, de fato aconteceram esses experimentos, né, então isso também vai entrar como fonte, né, como narrativa para esses caras. E no caso específico da França, a gente vai ver também experiências pessoais, né, eu gosto sempre de lembrar também que esse tipo de literatura aqui, no caso da França, elas foram escritas pós-perseguições. Todos eles estiveram de uma forma ou outra envolvidos nessas perseguições e após eles escreveram esses diários, né, esses diários, é porque alguns eles têm tom de diário de viagem, enfim, mas a gente vai chegar lá. Mas eles vão escrever esses textos que vão ter memórias, eles vão ter os processos, né, mas a gente vai chegar também no momento que os próprios relatos, né, da invasão dos europeus na América, né, no Novo Mundo, eles também vão começar a configurar como fontes para justificar, né, para poder tentar, na verdade é isso, né, o tema quando eu falo de imagens, né, é como eles tentaram ilustrar a bruxaria, como eles tentaram dar corpo, né, a esse objeto, né.
Bom, então, nessa ocasião, eu estou pensando, então, nas estratégias de escrita, né, desses magistrados, né, que vão ser desde uso de metáforas, construção de imagens, né, mas para que a bruxaria tornasse, digamos, algo mais identificável, até pelo seu combate, né, era preciso que estivesse claro o que era a bruxaria, quem eram os seus praticantes, né, então a gente está ali num momento de debate, de dizer o que é e o que não é, né. Bom, então vamos lá, vamos começar então pelo Baudin, no seu tratado De Monomanie de Sorcier, né, algo como a demonomania, né, porque para ele era uma mania, essas pessoas que idolatravam o diabo, né, elas tinham uma fúria em perseguir essas pessoas, né. E por que que ele decidiu por esse tratado? Ele foi convidado como jurista, como um consultor, jurídico num caso de bruxaria no norte da França. E a partir desse caso, então, ele decide escrever, porque, segundo ele, né, se a gente confia nas palavras dele, ela confessou, né, ter sido a responsável de ter de fato praticado bruxaria sem tortura. Né, e aí a gente pode pensar um monte de questões a partir desse sem tortura aí que ele está dizendo, né. Bom, mas pensando então nessa demonologia do Bodão, o que que é, né? Para ele, esse tratado ele tem muitas inquietações políticas, sobretudo, porque a demonologia do Bodin, ela é baseada em um Deus, em que um mundo em que as guerras, a fome, a peste eram castigos divinos, né, porque ele está vendo ali um reino, né, que na Terra está em fragmentação. Claro, a gente está no período ali das guerras religiosas, né, então tudo isso era sintoma desse alastramento da bruxaria, né. Então a bruxaria, sim, era uma ameaça política à própria unidade do reino. E curiosamente é interessante perceber que ele não culpa, né, assim, ele não acusa de praticantes apenas as pessoas no vilarejo, ou mesmo ele, por vezes, vai chamá-los até de ignorantes, mas ele tem uma preocupação também com aqueles que estão ao redor dos príncipes, né, aqueles que estão ao redor dos governantes, né. Eu gosto deste trecho que eu selecionei justamente por isso, ele está preocupado com as pessoas que estão na corte, né. Os bruxos cortesãos devem ser expostos aos tormentos sem discriminação de sua qualidade, como diz a lei. E no passado não era sem razão que a lei queria punir rigorosamente os bruxos da corte, pois basta somente um bruxo cortesão para estragar os príncipes e damas que acompanham a corte, e infectar o príncipe soberano, visto a curiosidade que os grandes senhores têm de ver e conhecer as ilusões criadas pelos bruxos, acreditando que assim farão grandes coisas. E mais, o diabo não tem nenhuma outra intenção além da de atrair os príncipes, visto que, estando imersos nessas ilusões diabólicas, cumprem a sua vontade, zombar de qualquer religião, dar exemplo aos súditos das obscenidades, incestos, parricídios, crueldades, abusos, incitar sedições entre súditos e guerras civis, pois que ver o derramamento de sangue e sacrifício a si mesmo, pois nada lhe é mais agradável que sangue inocente, visto que ele sempre prefere os maus. Aqui eu coloquei em negrito infectar, porque aqui a gente tem uma imagem que é muito comum dessa sociedade como um corpo, né, e, bom, palavras como infectar, alastrar, praga, infestação, elas são muito comuns com o fenômeno de bruxaria, né, essa imagem que esses caras estão construindo de algo fora de controle. E essa relação que ele faz com os outros tipos de crimes, né, a gente tem um pouco em Baudin essa noção de que a bruxaria ela está ali intrinsecamente ligada com a questão social e com a questão política. Aqui é só um parêntese que eu gosto de fazer quando ele fala zombar de qualquer religião, porque inclusive o Baudin ele é muito heterodoxo nesse sentido, porque para ele, embora a gente está ali naquele momento de guerras religiosas, né, e tudo mais, para ele é melhor uma religião do que nenhuma. O que que ele quer dizer com isso, né? Porque a religião, ela implica medo. De uma forma ou outra, você consegue controlar os súditos, né, ou o medo das penas futuras, né, aquele controle rígido, bem moralizante de uma religião é melhor do que nenhum, né. Isso é uma posição um tanto quanto diferente de, bom, de todos os outros que a gente vai ver aqui que são super católicos, né, estão tentando preservar a ortodoxia a qualquer preço, né. Ele fala também ali da curiosidade dos príncipes, né, e é uma questão que é muito importante, porque o Bodan tem uma batata quente na mão, porque ele quer, ao mesmo tempo, esclarecer,
né, a bruxaria, ele quer dizer exatamente o que é e o que não é, para que dessa forma o exercício jurídico ele pudesse ser mais claro, né, mais evidente, mas ao mesmo tempo ele não pode dizer tudo. O que que eu quero dizer com isso, né? Eu estou falando então de um tema que ele também já vem de uma longa tradição, que é, existia uma suspeita daquelas pessoas que sabiam muito sobre magia, que liam esses livros, que fossem eles, por sua vez, magos necromantes, né, aqueles que invocavam mortos e tudo mais, né. Então essas práticas, elas já eram suspeitas. Então, como falar de bruxaria sem ser considerado bruxo? Essa era a questão, porque o Bodin mesmo vai acusar o Weyer, que é o médico protestante, que uns anos antes da edição do, do Tratado do Bodin, ele fala que as bruxas, elas não são bruxas porque são mulheres melancólicas e tudo mais, né? Isso para Bodin já é um indício de que ele era um bruxo, né? Então existe na tradição essa suspeita. Então como que ele vai lidar? Qual que vai ser a estratégia dele? E é exatamente isso que vocês estão vendo aí, que eu coloquei em negrito. Ele vai o tempo todo tentar esclarecer e ao mesmo tempo não dizer muito, né? E é luz e sombra por quê? Porque a luz, ele se vê então incumbido, né, dessa missão de esclarecimento, e a sombra é o próprio tema da bruxaria, né, porque para ele fala que é obscuro. E obscuro não no sentido de que se falava pouco do assunto, mas justamente pela dificuldade de saber exatamente precisar aquilo que era ou não bruxaria. Né, se você vai lendo os tratados, pode até ser cansativo em algum momento as minúcias, os detalhes que eles vão tentando elencar, mas é justamente nesse esforço de delimitar bastante a prática, né? Bom, então, em um certo momento, né, numa altura do tratado, ele está descrevendo antigas práticas de sacrifício aos demônios, e aí ele passa a descrever, né, colocava-se a cabeça sangrenta sobre uma lâmina dourada com o nome do demônio e alguns caracteres que eu não colocarei aqui de forma alguma. E depois se fazia adoração dizendo algumas palavras que não se deve dizer nem escrever, como resolvi fazer. No entanto, é necessário que saibamos o quão grande era a iniquidade desses homens condenáveis para nos precavermos contra eles com cautela. Então ele vai ficar esse tempo todo tentando dizer sem escrever, ele não vai colocar palavras mágicas, ele não vai colocar fórmulas, né? Ele está o tempo todo usando dessas estratégias, né? Falamos a respeito daqueles que invocam espíritos malignos em seu auxílio para comandá-los e tê-los em seu poder, que fazem as invocações através de cerimônias, sacrifícios e palavras próprias para isso, que eu não quis colocar por escrito, visto tanto de impressos que já tratam disso. Na verdade, deveríamos queimar esses autores e suas obras. Esta é a razão pelo qual, nesta obra, me esforcei em cobrir e ocultar aquilo que pode dar às mentes curiosas a menor oportunidade de experimentar tais perversidades. Dessa forma, eu declarei somente aquilo que pode ser útil, a instrução dos juízes e daqueles que podem cair nos abismos através das enganações do diabo. Então, aqui a gente também tem o público, para quem ele está escrevendo, né, que são esses pares, os seus pares, enfim, magistrados, né, e os curiosos. Novamente, também é um tema da longa tradição, né, a gente tem uma literatura cristã muito moralizante, falando que essas pessoas, elas se interessavam pela magia na idade, quando eram jovens, né, quando ainda não tinha atingido a maturidade, né, então isso também é uma tópica bem anterior a esses tratados da primeira modernidade, né. Bom, mas para o Bodin a gente pode pensar isso, né, ele é um trabalho, né, que pensa o crime da bruxaria, mas ele está ali prenhe de implicações políticas e sociais, mas que também pensa, né, assim, quer fazer um exercício de erudição sobre essas noções do oculto. Em seguida, porque eu acho que isso aqui vai ficar longo, meu pai, nossa. Em seguida, a gente vai então passar para o tratado de um outro jurista, esse é do Nicolas Remy. Ele, na verdade, atuou as perseguições que ele conduziu, né? Foi na região da Lorena, que na época era um ducado que fazia parte do Sacro Império ainda. E o que acontece aqui que é diferente? Apesar de ele ser um magistrado, ele já inicia um movimento que vai culminar com o próprio, entre aspas, fim dos tratados demonológicos, né. A preocupação do Remy aqui não é
em falar aos seus pares, né? Ele está preocupado muito mais com uma literalização do tema da bruxaria, né? Ele coloca isso na introdução do tratado, que ele estava de férias e decidiu escrever sobre as suas memórias, né? Mas o que importa é que para ele a bruxaria e o que ele chamava de fábula poética, né, que ele estava então se referindo aos mitos da antiguidade, teriam uma afinidade em comum. E o que, que seria então essas narrativas? O que, que elas teriam em comum, né? Elas seriam então capazes de ser uma realidade possível, né? Então entra um pouco naquela discussão poética, né, da verdade poética. Sabendo que ele receberia críticas de ser ou de estar elencando narrativas ficcionais, porque é isso também, né? Quando eu falo do fenômeno da bruxaria não ser homogêneo, a gente tem que pensar nisso. Claro que o grau de ceticismo que existia ali não é o mesmo que a gente está pensando hoje, mas existiam pessoas que relativizavam a bruxaria e que colocavam no campo do impossível. Né? Aqui eu abro até um parêntese, um tema importante que eu acho para pensar essas nuances de crença, o quão diferente esses caras pensavam entre si, é o tema da licantropia, né? A metamorfose do homem em animal. Porque para um Baudin era dizer, não se pode dizer que não é possível. Né, tinha essa brecha porque para Deus tudo é possível. Agora, para um Remy é totalmente impossível. Então, e eles vão teorizar sobre isso, porque a alma não pode habitar um corpo de um animal e considerar consciência humana. Enfim, eles vão ter todo um debate próprio lá para essa temática, né? Então, existiam, então, essas críticas mais céticas a respeito disso, e ele tem noção disso. Né, eu leio aqui, pode ser que alguns me acusem de ser nada mais do que um narrador de histórias maravilhosas, visto que eu falo de bruxas voando sobre nuvens e viajando pelo ar, penetrando pelas aberturas mais estreitas, comendo, dançando e dormindo com demônios, e realizando muito outros prodígios e presságios. Mas gostaria que eles soubessem primeiro que não são rumores dispersos, mas de testemunhos independentes e concordantes, de muitas testemunhas das quais, como eu disse, relatei essas coisas como fatos certos. Segundo, que argumentei essas questões não de maneira cativante, mas lógica, e sempre tentei apresentar provas que estão de acordo com o espírito da religião cristã. E, finalmente, que todos os que desejam discordar de mim são perfeitamente livres para fazê-lo, pois não professo decretos infalíveis. No entanto, se alguém perguntar minha opinião sobre esses relatos, devo dizer que eles não estão longe da verdade e que certamente são mais dignos de credibilidade do que várias outras histórias que, no entanto, os escritores dos tempos antigos consideravam reais acima de qualquer dúvida. Bom, o meu grifo aqui é justamente para a gente retomar essa ideia da verossimilhança, é uma coisa que ele vem tratar, né, nessa obra que ele está dizendo. Então, a preocupação dele não é uma questão jurídica, né, ele vai conclamar as pessoas, temos que perseguir bruxas, no último parágrafo da última página, né, ele passa o tratado todo fazendo uma escrita muito literária, literária aqui entre aspas, né, mas assim, uma escrita muito mais preocupada com a narrativa e com essa verdade poética que essas histórias, né, elas poderiam fornecer, né? E como que ele vai, então, contornar essas acusações de que isso poderia ser ficcional ou não? Ele vai, então, enquadrar essas narrativas provenientes da mitologia, ou textos anteriores, e de outros tratados, né? Ele leu Baudin, ele leu Maleus, né? Ele vai conformar isso tudo dentro de quê? De dados próprios dos seus processos. Então, ele vai colocar data, ele vai colocar nome, vai colocar localidade, numa tentativa de concretizar aquele fenômeno, né? Assim como Platão está ali descrevendo as pessoas que enterravam bonequinhos de cera na porta dos vizinhos, né? Teve esse caso em tal lugar. Então ele começa a fazer essas ligações muito diretas, que o Baudin já tinha começado a fazer, mas aqui fica bem mais claro. Ele começa a fazer essas ligações muito diretas entre um passado muito longínquo e o que ele está presenciando ali, né, na região dele. Bom, aí só para dar um exemplo disso, né, ele conta a história de um menino que foi levado para o sabá desde criança, a mãe dele levava ele para o sabá, e lá na adolescência, ela diz para ele subir numa árvore e ficar tocando flauta de cima da árvore para o sabá, né? Ele seria um dos músicos presentes ali. E ele assim fez. E tendo tempo para observar suas danças, e maravilhado com a sua maneira incomum, pois tudo ali era absurdo e ridículo, ele exclamou: Meu Deus, de onde veio essa multidão de tolos e loucos? Mal disse isso quando caiu no chão e foi ferido em um ombro, e quando pediu ajuda, ele se viu sozinho. Ele declarou abertamente essa aventura, e enquanto várias opiniões eram expressas a respeito,
algumas sustentando que era uma visão e outras que isso realmente tinha acontecido, depois de um tempo todas as dúvidas foram removidas. Pois uma das mulheres que participou dessa dança, Catarina, né, logo depois foi levada para outra cidade, em 89. Então aqui ele já começa a colocar todas as datas que outras mulheres também repetiram, né? Mas o meu ponto aqui eles estavam discutindo se era visão ou se tinha acontecido de fato, justamente porque a gente está falando de um relato da oralidade, e esse juiz começa então a como eu posso dizer, ele começa a se apoiar nas várias vozes dizendo a mesma coisa. É claro, né, que a gente tem que pensar também que essas pessoas eram torturadas e em algum dado momento elas vão todas começar a narrar o mesmo padrão de história, né. E esse tipo de história, então, vai começar a se configurar como uma das principais narrativas sabáticas importantes para poder confirmar. A questão é essa, é confirmar a realização do sabá, confirmar o voo noturno, né, tudo isso estava sendo feito textualmente. A realidade era o sabá era uma realidade na teoria, né, e a ânsia desses caras era poder ver, né, era poder de fato, poder provar essa existência, né. Bom, o próximo aí, para a gente não se alongar muito, é um tratado de 1603 do Henri Boguet, um outro jurista, né, ele trabalhou ali na região da Borgonha. As perseguições dele são um pouco particulares, porque, ele teve 9 processos de licantropia, né, e se mistura muito com bruxaria, tem todo um debate muito interessante sobre esses casos dele, mas esse tratado, ele talvez seja importante da gente pensar, porque ele é um que se pensou como manual de fato. Né, assim, o Bodin não estava escrevendo um manual de como proceder com o crime da bruxaria, isso é um tema no final do manual. Remy muito menos, está lá ocupado lá com as suas férias, com as suas memórias, fazendo a sua literatura, mas o Boguet aqui, ele vai de fato fazer um manual, ele coloca um monte de instruções no final, como lidar com cada tipo específico, né, então ele tem um pouco mais esse caráter. E qual que é a imagem que ele constrói, né? É bem mecânico, mas ele coloca como se a bruxaria também, essa ideia de que está se alastrando por todo o reino da França, né, mas ele vai colocar ela como uma hidra, né, essa típica encarnação do mal que deveria ser combatido e tudo mais. De maneira que me parece que já estamos no tempo do anticristo, visto que entre os sinais que se dá de sua chegada, este é um dos principais, ou seja, que a bruxaria então estaria reinando para todo lado. E certamente essa hidra merece que se institua juízes com o propósito de conscientemente cortar todas as suas cabeças, para que não renasçam novamente. Então ele tem esse apelo de se instituir mais juízes, né, para que possam, enfim, combater com mais precisão o crime de bruxaria na França, mas aqui é interessante que ele coloca essa questão da hidra, ele associa também com a hereditariedade, né, na longa tradição desse debate também da bruxaria, tinha-se essa ideia de que era uma coisa que era passado, né, pela hereditariedade, a mãe bruxa vai ter filhos bruxos, o pai bruxo vai ter e assim vai, né. E pensando nisso, eu pensei em trazer uma narrativa que é interessante, é o caso do Guillaume Vuillemot e o seu filho Pierre. Umas 20 pessoas acusaram o Guillaume de ser bruxo e também, enfim, lobisomem, né, que ele tinha feito um monte de feitiços. O seu filho fica preso 3 dias, na época ele tinha 12 anos, e o Boguet fez várias confrontações entre pai e filho, e ele coloca que desde o início a criança, né, acusa ele de tê-lo levado ao sabá desde menino, mas que ele nunca adorou o diabo, ele foi porque o pai obrigava, mas que ele nunca tinha de fato, né, feito adoração. E aí o Boguet comenta, né, sobre esse momento, a última confrontação. Era uma coisa mais lamentável do que estranha, assistir a esses confrontos, especialmente porque o pai estava completamente desfeito da prisão. Ele estava com os pés e mãos em ferro, se lamentava, chorava, se jogava no chão. Ainda me lembro que ele, voltando a si, às vezes dizia ao filho coisas amigáveis, que não importava o que fizesse, continuaria sendo seu filho. E, no entanto, o filho não se comovia com nada e ficava como insensível, de modo que parecia que a natureza o havia munido de armas contra si mesmo, pois suas palavras tendiam a matar de uma morte ignominiosa aquele que lhe dera a vida. Mas certamente acredito que nisto houve um julgamento justo e secreto de Deus, que não permitiria que um crime tão detestável
sem vir à luz. Portanto, era bastante razoável que o filho não ficasse tocado por esses estímulos naturais, visto que seu pai tinha se fechado para o verdadeiro Deus. Eu acho interessante que, assim, esse caso, esse momento de confrontação, né, ele mereceu destaque, né, na escrita desse juiz, e não é que a gente vai pensar, nossa, ele, né, se comoveu com isso, a questão não é essa, mas o que que a gente pode perceber a partir disso, desses dramas familiares, né? Esses processos, né, a gente pode perceber um nível bem mais particular ali dentro do vilarejo e dessas querelas muito comuns, né, que a gente vai ver de maridos que vão acusar esposas, de filhos que vão acusar as mães, né, isso é uma coisa que vai se tornando comum também. Bom, o próximo tratado, para finalizar, eu acho que é o que oferece mais imagens, assim, sobre como tentar ilustrar a bruxaria, né, ele é um dos mais tardios também, o seu autor é o Pierre Delancre, né, quem aí assistiu recentemente Silenciadas ou Coven, nesses serviços de streaming, vai ver esse personagem inspirado lá. Ele conduziu uma investigação no Laburo, País Basco francês, e ele é o que mais se afasta ainda de manual. Na verdade, a preocupação dele era ilustrar, ele queria de fato, né, construir uma imagem do sabá, ele queria nos mínimos detalhes, né? E aí a primeira edição é de 1612, mas a gente vai ter na edição de 1613 a gravura, que é a mais conhecida e tudo mais, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que uma imagem interessante que a gente pode pensar a princípio está no próprio título, né? Que é o Tableau de l'inconstance, né? Ele está falando da inconstância dos anjos e demônios. E o que é essa inconstância? Já era um tema comum de debate ali naquela época ali dos eruditos e tudo mais, porque só Deus era constante. Então tudo que se opunha, nós, a alma, os sentimentos, né? As criações naturais, tudo era inconstante, né? Então já tinha esse debate. O Delancre vai fazer o quê, então? Ele vai colocar esse tema da constância. Primeiro o diabo, porque o diabo se metamorfoseava, então ele poderia aparecer como um bode, ele poderia aparecer como um pedaço de tronco, ou mesmo um corpo de um homem. Vai colocar também nos próprios habitantes, né? A região do Labura, ela é banhada pelo Atlântico, então eram vilarejos pesqueiros, né? Ali ele já faz uma leitura totalmente diabolizante, né? Desse mar que organiza a vida e que é inconstante, né? Ele fala, são 50 páginas dele falando sobre o movimento das ondas, né, que também influencia o caráter das pessoas, o espírito das pessoas, que é inconstante, e até a própria profissão dessas pessoas, né. Mas nesta região do Labur, quase todos se lançam neste exercício inconstante do mar e desprezam o trabalho e cultura constantes da terra. E embora a natureza tenha dado a todos a terra como fonte de alimento, eles dão preferência, inconstantes e volúveis como são, àquela do mar tempestuoso, né. Então ele vai abusar muito dessas imagens do mar, dos pescadores que iam à Terra Nova, né, no Canadá atual, né, onde era a colônia na época, e é interessante como que essa influência do Novo Mundo vem também parar nessa escrita dele, porque para ele a catequização jesuítica foi tão ótima que os demônios que ali estavam foram para o Labur, porque essa região era propícia, né, para a atuação dele, né, então é um pouco essa imagem da inconstância. Agora, a gravura a qual mencionei, por que ela é importante? Porque ela sintetiza todo o debate, né, dos demonólogos, né? Se a gente for pensar desses textos do século XV até o XVII estão nessa imagem, né? Assim, a gente pode falar de um monte de coisas, mas apenas para resumir, né? Aqui no centro, quando a gente vê essas feiticeiras voando e tudo mais, aqui a gente tem esse debate que eu comentei anteriormente. As pessoas vão para o sabá como? Elas vão em espírito? Elas vão no corpo físico? Elas vão montadas em animais? Elas vão montadas em vassoura? E se não, o unguento, que é o que elas estão preparando ali no caldeirão, ele é feito de gordura de criança. Então, toda uma tradição demonológica, ela está concreta, ela está colocada aqui, porque essa é a intenção do autor. Ele quer mostrar, né, até ele fala de satisfazer o prazer da curiosidade, muito diferente de um Bodin que está lá morrendo de medo de colocar escritos, não quer se responsabilizar. O Delan que está aqui querendo colocar tudo, né? Lá no alto a gente vê também o diabo na sua forma de bode, sendo adorado, né? Então, ele sintetiza em imagem toda essa tradição, né,
que a gente está aqui dizendo, né? Então, eu acho que, assim, a comparação, né, que eu acho que a gente pode pensar esses tratados todos, né, eu acho que é para entender que o que, que são essas narrativas que eles estavam empregando para esclarecer a bruxaria, né? O que, que é isso para a gente historiador, né? Eu penso que elas revelam esse caráter heterogêneo do fenômeno da bruxaria, né? Assim como eles demonstram as diversas nuances de crença, as diferenças de proposta, embora todos fossem magistrados, né, e eles tivessem se envolvido com essas perseguições antes da escrita, né, desses tratados, a gente tem obras muito diferentes entre si, estão abordando os mesmos assuntos, mas eles trazem preocupações distintas, né? E eu acho que, além disso, elas informam também muito sobre o seu próprio tempo. Enquanto a gente tem um sentimento de urgência e um clamor por punição, punições mais duras em Baudin, em Remy a gente tem esse desejo de uma erudição mais universalizante. A gente passa, então, por um Boguet, que de fato pensou numa questão mais prática daquilo que estava escrevendo, para finalizar com um Delancre e essa sua teatralização, né, nos detalhes desses temas sabáticos, né, que tornou a bruxaria um tema muito mais literário do que jurídico. Obrigado. Muito obrigado, professora Lívia, pela ótima fala, pela excelente apresentação. Acho que foi um panorama muito interessante sobre os tratados e sobre, né, essa história da demonologia na primeira modernidade. E passo já de pronto a palavra para a professora doutora Silvia Regina Libel, da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Silvia é professora adjunta de História Moderna da UFMG, onde eu também atua no programa de pós-graduação em História. Sua formação compreende passagens pela Sorbonne, onde concluiu o doutorado pleno, e pela UFPR, onde cursou mestrado, bacharelado e licenciatura. Seus interesses de pesquisa giram em torno de mundos do impresso, gênero, absolutismo, violência e iluminismo radical, com ênfase no cenário francês. A apresentação da professora será intitulada Da Eva Tentadora à Bruxa Demoníaca, Pecado, Fraqueza e Desvio no Martelo das Feiticeiras. Professora, muitíssimo obrigado, e a palavra é sua. Olá a todos e todas. Eu gostaria, de, antes de mais nada, agradecer o gentil convite dos organizadores, o Marcos Vinícius Reis, o Ângelo Assis e o Elante Matos, para participar desse seminário que tem discutido questões tão interessantes em história moderna ao longo dos últimos meses e levado a atualidade das pesquisas na área para um público mais amplo. E eu me propus a falar um pouco sobre a construção da malignidade feminina no Malleus Maleficarum. Esse que é o principal manual demonológico a sustentar a caça às bruxas, além de reforçar uma visão do feminino bastante depreciativa, para dizer o mínimo, né? E a ênfase no feminino como mais propenso às armadilhas diabólicas e à bruxaria já se revela no título, que traz Maleficarum e não Maleficorum, ou seja, bruxas, não bruxos. Né? Uma insistência que aparta o Malleus dos manuais que o precederam e é o seu traço mais distintivo. O uso traduzido do título, né, que em português fica Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas, começou a ser mais largamente citado apenas a partir do século XVIII, mesmo porque desde a sua primeira edição, em 1486, até o final do século XVII, as 34 edições de que temos conhecimento foram publicadas em latim. Não há registro de edições da obra nos séculos XVIII e XIX, que começa a atrair novamente a atenção já no século XX, com a primeira tradução completa em alemão datando de 1906 por Schmitz, um trabalho que vai ser dissecado no final do século XX com traduções mais atentas, né? Por exemplo, tem uma passagem que sempre é trazida à tona, né, quando o Hierushek observa, né, que solati causa, que significa uma caminhada digestiva, foi traduzida pelo Schmidt como busca de uma salada. Né? Então, as indagações mais recentemente levantadas em torno do Malleus também se beneficiam, né, dessa crítica da tradução, da construção textual e do que podemos chamar de uma retórica da perseguição, né, que implica num discurso que recorre a elementos narrativos precisos para sustentar uma ideia central. As traduções em português foram feitas a partir da edição em inglês do Montagu e Summers, em 1928, que largamente baseou a literatura sobre o Malleus Maleficarum no século XX. Né? Afinal, os eruditos, os acadêmicos versados em latim estão em extinção. Né?
Trata-se de uma obra atribuída a dois dominicanos, o Jacob Sprenger e o Heinrich Schitoris, ou Heinrich Kramer, ainda que com questionamentos acerca do papel de ambos na composição efetiva da obra. A edição de 1486 da Basileia é precedida por uma apologia de Sprenger, que era uma autoridade dentro da ordem, era um estudioso reconhecido, que aponta o seu colega Schitoris como o autor. O Schitoris, de fato, era quem possuía material de campo, podemos dizer, né, para fundamentar os numerosos exemplos dados. Contudo, há passagens ao longo do livro que mencionam uma dupla autoria, e a questão permanece em aberto ainda hoje. O Malleus Maleficarum é introduzido pela bula papal do Inocêncio VIII, Summis Desiderantes Affectivus, ou Desejando com o Máximo Ardor, que foi publicada 2 anos antes da sua primeira edição, ou seja, em 1484. A bula delega plenos poderes aos inquisidores Heinrich Kramer e Jacob Sprenger para agirem de acordo com as suas atribuições, sem quaisquer impedimentos. Os dois inquisitores, que vinham encontrando resistências locais, eles afirmavam ter se deparado com toda sorte de maquinações diabólicas, desde ação de íncubos e súcubos, passando por abortos, destruição de plantios, perseguição de homens, mulheres e animais, até a quebra da força reprodutora e das relações sexuais entre os esposos. Enfim, são diversas ações que contariam com a atuação ou influência do diabo, mas, sobretudo, o que estava mais em evidência para os autores era a renúncia à fé católica. Vale notar que Kramer atuou em uma área que passava pelo choque entre o antigo e o novo, com um afluxo de ideias humanistas sendo contraposto a um recrudescimento do discurso eclesiástico, pois, além das bruxas, ele perseguiu também os citas e valdenses. Os dominicanos passam a contar diretamente com o apoio papal, que determina a recorrência aos juízes seculares em caso de necessidade. Ou seja, a bula, ao mesmo tempo em que concede um caráter de autoridade ao manual, será, pela ampla difusão dele, elevada ao primeiro plano entre as bulas papais concernentes à temática da feitiçaria, sendo baluarte da perseguição no Sacro Império. O Malleus Maleficarum é, assim, redigido com propósitos bastante didáticos, que são determinar a realidade da bruxaria, sustentar acusações e fornecer um paradigma para a instauração dos processos judiciários. Isso fica evidente quando observamos a divisão da obra, que é composta em 3 partes. A primeira delas, das 3 condições necessárias para a bruxaria: o diabo, a bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso, embasa teoricamente a crença na bruxaria a partir da Bíblia, dos referenciais patrísticos e da teologia medieval, sendo dirigida notadamente aos teólogos. A segunda parte, dos métodos pelos quais se infligem os malefícios e de que modo podem ser curados, fornece exemplos da prática da bruxaria, dos males causados pelas bruxas e como se defender deles, tendo como alvo os pregadores. A terceira e última parte, que trata das medidas judiciais no tribunal eclesiástico e no civil a serem tomadas contra as bruxas e também contra todos os hereges, é baseada na experiência dos inquisidores e se destina aos juristas. Os autores, assim, conclamam um amplo combate às forças do mal, combate que transcende a esfera da igreja. Quer dizer, eles estão pensando não apenas em termos teológicos, mas também jurídicos e, de certa forma, sociais e culturais, voltando também os olhos para as narrativas e as imagens que comporão, de certa forma, o imaginário desse contexto. É assim que essas 3 partes entrelaçadas se esforçam para demonstrar os imensos poderes detidos pelo diabo, ligando a ele a prática da bruxaria que resulta, sobretudo, da fraqueza feminina. Kramer e Sprenger nos apresentam uma genealogia dos pecados que derivam do pecado original, intimamente associado ao ato sexual que seria resultante da lascívia feminina. Trata-se de um discurso, evidentemente, tributário do pensamento agostiniano, que aponta todas as mazelas que afligem a humanidade como decorrentes dessa primeira transgressão, que levou à expulsão do paraíso e atingiu a cólera divina. Sabemos como as intensas discussões em torno da sexualidade, que é o campo privilegiado para a visão do feminino, resultaram em tendências conflitantes dentro do cristianismo, e a gente pode citar os confrontos entre Agostinho e Pelágio, por exemplo. Mas não há espaço para a dúvida ou conflito no Malleus, que endossa uma visão sobre a mulher incrustada há séculos, e o próprio manual vai contribuir para o acirramento das formulações misóginas na igreja em meio às exigências de continência. Reproduz-se, afinal, a ideia de que a mulher,
O objeto que instila o desejo deve ser o foco do controle, não o agente que o deseja, não o Adão, pobre vítima tragada pela concupiscência. Temos assim um manual que, como eu mencionei anteriormente, se destaca em relação à gama de manuais demonológicos produzidos no medievo por enfatizar o feminino entre os agentes demoníacos, e que o trata não apenas como uma alegoria de Eva, mas como um reflexo das mulheres de seu tempo, vistas em uma torpeza moral irrefreável, prontas a se entregarem aos diabos para perverter a humanidade. A partir dessa premissa, temos uma demonstração da vinculação do feminino com os pecados capitais, pecados esses que derivam do pecado original, expressão que, aliás, é cunhada por Agostinho, e um esforço de justificar a preferência de Satã pelas mulheres. Dos pecados que acarretam na pena de morte da alma, as mulheres não são consideradas culpadas de praticarem mais intensamente apenas os da gula e da avareza, pois seu orgulho, pai de todos os pecados, inflama a ira, a cobiça e a luxúria, expressões maiores da débil disposição dos humores e do caráter feminino, naturalmente moldado pela preguiça de recorrer aos bons ensinamentos. Tomando essas manifestações, Kramer e Sprenger discorrem sobre as faltas femininas que conduzem à entrega ao demônio. A mulher é fraca por natureza. Assim aprendemos com a leitura do Gênesis. Pois sendo Eva criada a partir da costela de Adão, e aqui cito os autores, a mulher é contrária à retidão do homem, e em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona em mente. O diálogo com a serpente mostra sua tagarelice, principalmente sua pouca fé no Criador, originando-se o termo fêmina de fé e minos, por ser a mulher sempre mais fraca em manter e em preservar sua fé. E isso decorre de sua própria natureza, Kramer e Sprenger justificam. A Eva tentadora, que entregou o destino da sua descendência para a morte, foi a sedutora de Adão, o modelo do filho original. Ele acabou por sucumbir aos encantos da sua companheira que, como toda fêmea, usa de sua beleza enganadora. Portanto, não se deve admirar uma mulher pela sua beleza, pois, segundo Maleus, embora seja bela aos nossos olhos, deprava o nosso tato e é fatal ao nosso convívio. A mulher atrai com a sua fala macia, induzindo os homens à fornicação e ao adultério. Sua voz, falam os autores, é como o canto das sereias, que com sua doce melodia seduzem os que se lhe aproximam e os matam. E os matam esvaziando as suas bolsas, consumindo as suas forças e fazendo-os renunciarem a Deus. O feminino, em geral, apresenta entre as suas principais características a ira. Não há veneno pior do que as serpentes, não há cólera que vença da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa, encontramos em Eclesiastes. Seu destempero a leva a inverter as posições naturais de mando, ousando desafiar a autoridade do marido e, portanto, desconstruindo o tecido social divinamente hierarquizado. O perigo de ceder autoridade às mulheres é exposto com os exemplos daquelas que destruíram reinos. Helena, Jezebel, Cleópatra. Cleópatra é a pior de todas as mulheres para Kramer e Sprenger. Apoiando-se em Tomás de Aquino, que escreve no século XII sobre a existência de um único sexo masculino, que reflete razão e virtude, os autores reproduzem a ideia da mulher como um macho imperfeito, que necessita de um companheiro para governá-la, pois o homem é mais perfeito por sua razão e mais forte na virtude. Essa afirmativa, aliás, permeia também os discursos médicos do período, fundados no aristotelismo, apontando para um amplo leque de saberes que se encontram nessa construção. Mas os sentimentos exacerbados da fêmea de pouco juízo a tornam um fardo para o marido, que deve sempre estar atento para que ela não incorra em falta, atentando para os ardis próprios do seu sexo. A mulher ou o ama ou odeia, não há meio termo, e as suas lágrimas são falazes porque ou brotam de verdadeiro pesar ou não passam de verdadeiro embuste. A mulher que solitária medita, medita no mal, retomam os autores a partir de Sêneca. Ou seja, por todas as suas faltas e falhas, as mulheres são necessariamente seres a serem tutelados pelos homens. E mesmo assim, eles não estão a salvo, pois frequentemente são por elas introduzidos nas artes satânicas. A tutelagem e o desejo se encontram no entrelaçamento entre fontes antigas e a patrística. Kramer e Sprenger passam de Sêneca a João Crisóstomo, perguntando-se
que há de ser a mulher senão uma adversária da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, um deleite nocivo, um mal da natureza pintado de lindas cores. A vaidade, a memória fraca, a indisciplina e a impulsividade tornam o espírito feminino suscetível às tentações demoníacas, devendo o homem ser seu guia e conduzi-la no caminho do bem, pois que a raiz de todos os vícios da mulher é a cobiça, reforçam a partir de Cícero. Cobiça pelas riquezas materiais, pela satisfação dos desejos carnais, pelo poder. Mas sua cobiça não se limita ao desejo, ela inveja e busca vingança, motivos comuns para a prática da bruxaria. E, com efeito, analisam Kramer e Sprenger, assim como, em virtude da deficiência original em sua inteligência, são mais propensas a abjurarem a fé. Por causa da falha secundária em seus afetos e paixões desordenados, também almejam, fomentam e infligem vinganças várias, seja por bruxaria, seja por outros meios. Pelo que não surpreende que tantas bruxas sejam desse sexo. A conjunção entre a cobiça e o forte apelo carnal do feminino conduziu à nefasta união com Satã. O Maleus Maleficarum declara ser verdade católica a associação entre o diabo e as bruxas para a perpetração do mal, buscando suas origens nas relações sexuais entre humanos, destacadamente mulheres, e demônios, relações das quais resultou uma raça decaída e ofensiva às leis divinas, seguindo os ensinamentos de Agostinho. As mulheres sofrem as maiores investidas sexuais, mas isso também pode se dar com homens atacados por súcubos, embora, os autores destacam, não pareça que os homens forniquem assim diabolicamente com o mesmo grau de culpabilidade, porque sendo intelectualmente mais fortes que as mulheres, são mais capazes de abominar tais atos. De acordo com Kramer e Sprenger, mesmo entre as pessoas que apenas imaginam copularem com demônios, é encontrado maior número de mulheres, por serem mais fantasiosas. Como o primeiro pecado foi justamente o da carne, o diabo tem maior permissão divina para agir sobre o ato sexual, originando-se a bruxaria do desejo lascivo. Notem as entrelinhas que remetem continuamente a Agostinho, na medida em que o grande problema do sexo é a luxúria que ele desperta e a decorrente falta de contingência. A mulher é, assim, uma ameaça constante. Citando os provérbios, os autores apresentam que há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo que nunca dizem basta. A quarta é a boca do útero, o apelo sexual latente das mulheres e dos íncubos, que provocam a morte da alma, degradando a fé. Inserida dentro de uma cultura obcecada pelas partes vergonhosas do corpo, portão principal da entrada do diabo, a bruxa será encontrada naturalmente entre as mulheres assoladas pela lascívia, segundo os inquisidores, adúlteras, fornicadoras e prostitutas, que costumam lançar feitiços por ciúmes. As relações sexuais com íncubos e súcubos, presentes nos relatos fantásticos dos sabás, preocupavam sobremaneira a mentalidade eclesiástica, pois abominações poderiam resultar desse tipo de união carnal, frequente dada a sensualidade em que vivia a humanidade. É através da lascívia da carne que os demônios exercem seu poder sobre os homens, os autores afirmam. E nos homens, a fonte da lasciva se localiza nas partes íntimas, já que é dali que sai o sêmen, assim como nas mulheres sai do útero. O corpo e a alma do fornicador são assim corrompidos, e em se tratando de pessoas unidas pelo sacramento do matrimônio, o diabo consegue seu intento somente valendo-se da sua força e violência. Os filhos gerados dessas uniões são, desde o útero, destinados à prática da bruxaria. O sexo se constitui, assim, numa das principais formas de contágio e de angústia. São tidos como frequentes os feitiços lançados contra os homens, como a ilusão promovida com auxílio diabólico de que o pênis for extraído, e os encantos para a perda de ereção, esfriamento do desejo e esterilidade. Deus confere maior poderes às bruxas sobre essas funções, não tanto por causa da sua obscenidade e sujeira, explicitam Kramer e Sprenger, mas por ter sido este o ato que corrompeu nossos primeiros ancestrais e, pelo seu contágio, ligou-nos à herança do pecado original que atinge toda a raça humana. A ênfase na sexualidade feminina e a consequente recorrência à figura carnal da feiticeira apresentam o corpo da mulher como seu principal veículo de ligação com o diabo. É através da entrega aos impulsos libidinosos que a mulher se vê mais próxima do poder,
ainda que o poder sombrio de Satã e seus acólitos. A luxúria aparece como um componente essencial dos sabás, e a mulher, vista como adúltera e lasciva, ameaça e negação da continência, é apresentada como armadilha demoníaca. Nesta direção, a análise do manual inquisitório permite-nos afirmar que o instrumental da bruxaria não consistia no ponto central de ataque das bruxas à fé e à comunidade cristãs, mas sim os meios utilizados para se obter seus poderes, pois as bruxas atingiam seus intentos através da entrega ao diabo, o inimigo da humanidade, afirmando-se o sexo como instrumento de barganha para a investidura de poderes sobrenaturais. A recorrência constante à figura carnal da feiticeira, mais do que ao seu desempenho propriamente mágico, constituiu-se em componente estruturante do Maleus Maleficarum, um componente imposto aos acusados, pois as denúncias populares, sabemos, centravam-se especialmente nos poderes extraordinários das supostas bruxas, na prática do malefício, e não em suas perversões sexuais. O sexo está ligado ao poder, está na base do ser bruxa, ainda que não seja ele que cause a denúncia e incite a ação dos inquisidores. Os pecados das bruxas se mostram, assim, mais graves do que os do próprio diabo em muitos aspectos, pois, segundo o manual, o diabo pecou por orgulho, posto que não houvesse ainda castigo pelo pecado. No entanto, as bruxas continuam a pecar, mesmo depois de severos castigos serem infligidos contra outras bruxas. Elas recorrem na perda da inocência conferida pelo batismo deliberadamente, renegando a verdadeira fé na qual já haviam sido encaminhadas. Ou seja, o demônio perdeu a graça somente uma vez, pecando contra o Criador, ao passo que as bruxas ofendem pai e filho. O diabo não obteve o perdão divino, ao contrário dos seres humanos, que são admoestados sobre os perigos e recebem misericórdia, mesmo recorrendo no erro. A culpabilidade do sexo feminino, herança da Eva ancestral, marca assim todas as mulheres, inclinando-as mais do que os homens para os pecados das bruxas, que excedem todos os outros por sua malevolência natural, mesmo o que resultou na queda dos anjos e de Adão e Eva. Para os autores, e eu o cito, depois do pecado de Lúcifer, as obras das bruxas excedem todos os outros pecados em endiodez, já que negam Cristo crucificado, na inclinação, já que cometem a obscenidade da carne com demônios, na cegueira do intelecto, já que no mais puro espírito da malignidade fomentam o ódio e causam toda sorte de injúrias às almas e aos corpos dos homens e de animais. A culpa feminina consiste, dessa forma, mais do que em obter resultados nos seus encantamentos e vociferações, em pactuar com o diabo. Usando como intercessor, as bruxas incorrem em falta grave à fé, pois abandonam Cristo, o verdadeiro intermediário para os homens em suas súplicas, devendo-se renunciar aos elos com o proscrito. O distanciamento de Deus aponta, portanto, a infidelidade como principal desvio das bruxas que se entregam ao pacto demoníaco, por isso cometendo a pior das heresias, a apostasia da fé, chamada, no caso das servas de Satã, de apostasia da perfídia. Piores que os hereges, as bruxas são apóstatas, merecem castigos maiores que os lançados aos judeus e pagãos. Para os autores do Maleus, a bruxaria de todas as superstições é a mais vil, a mais maléfica, a mais hedionda. Seu nome latino, maleficium, significa exatamente praticar o mal e blasfemar contra a fé verdadeira. A bruxaria deixa, então, de ser encarada como um mero artifício para fazer mal aos inimigos e passa a ser uma ampla perversão religiosa, moral, sexual, que quebrava os maiores tabus da sociedade. O que veio a declarar o ódio coletivo às feiticeiras foi a sua afirmada ligação com o demônio pela igreja, que circunscreveu as práticas populares, muitas com elementos acentuadamente pagãos, na bruxaria. A relação com o sobrenatural, que não podia ser controlada pelos poderes constituídos, foi assim dotada de um caráter nefasto, na qual os cânones demonológicos incluíam a renúncia à fé católica ou a negação de alguns dos seus postulados, a dedicação ao mal, a oferença de crianças não batizadas ao demônio, a lascívia de íncubos e súcubos. Comportamentos padrão dos acusados de bruxaria, esses atos atormentam a boa consciência cristã, que deve se dedicar ao extermínio da pior das heresias, vendo-se em toda a prática heterodoxa e comportamento desviante o resultado da união com o mal.
Nesse quadro, foram estabelecidos como erros heréticos afirmar que feitiçaria e magia não existem, que seus produtos são obras da imaginação, que mesmo acreditando no auxílio de Satã às bruxas, algumas pessoas tomam suas ações como imaginárias. A caça às bruxas contribui, assim, para limpar a sociedade dos seus elementos indesejados, e especialmente para instaurar no íntimo de cada indivíduo o medo da tentação, o medo da entrega de forma permanente. O temor do feminino, há séculos introjetado na mentalidade masculina, é atenuado com a purgação pelo fogo, em expiação coletiva. Se o caráter feminino naturalmente deficiente não podia ser transformado, ele podia e deveria ser submetido. Naturalmente, o Malleus Maleficarum não foi o inaugurador de uma onda misógina no Ocidente. O franciscano Álvaro Pelayo, por exemplo, para citar apenas um, descia uma longa litania sobre a mulher como arma do diabo, que atrai o homem com seus ardis a fim de arrastá-lo para a luxúria, em uma obra muito citada do começo do século XIV, que conheceu dezenas de edições nos séculos seguintes. Pelayo apresenta as mulheres como um conjunto de idólatras, adivinhas, produtoras de poções mágicas e afeitas ao uso de ervas e lançadoras de mal-olhado, né, capazes de matar seus próprios filhos. Né. Mas o martelo das feiticeiras deu contornos próprios à misoginia imperante com o acréscimo da marca diabólica e a naturalidade da escolha feminina pelo mal, além de uma fundamentação sólida, segundo os cânones da Igreja, né, para as desgraças que atingiam a humanidade. Citado por juízes e pregadores, o manual será a pedra angular das reflexões sobre a bruxaria durante sua perseguição. Uma bruxaria que ele ajudou a construir, afinal, demonologia e processos se retroalimentam. Estima-se uma circulação de 20 mil exemplares do Malleus Maleficarum apenas antes da Reforma, voltando à voga a partir do último quarto do século XVI. Da Eva tentadora, a bruxa demoníaca, o pecado, né, esse elemento central na retórica de Rama e Sprenger, caracteriza a mulher malignizada pelo manual que lhe impõe uma natureza que é inescapável, salvo, é claro, na pureza absoluta personificada por Maria, que é uma virtude inalcançável. A inflexão nos discursos a respeito da mulher, né, que culmina na elaboração da imagem da serva de Satã no Malleus, será reiteradamente marcada por um intenso processo de inculcação da ortodoxia religiosa que avançará pelo limiar da modernidade. Essa inculcação se dá através de ampla produção erudita, dos sermões, e já a partir do século XVI, de uma literatura de rua de caráter moralizador, que se compraz em difundir trechos de tratados e exemplos a um público amplo, contribuindo para gravar no inconsciente coletivo os estereótipos produzidos. Independentemente do material evocado apresentar casos reais ou fictícios, adequados à mania persecutória de então, eles exercem um efeito de real e são demonstrativos do caráter desviante que deve ser castigado, evocando que o abismo diabólico está uma tentação, a um desvio de tragar os saltosos para as chamas infernais. A fixação dos modelos, didaticamente apresentados no Malleus Maleficarum, garantiu o suplício de mulheres que frequentemente eram párias em suas comunidades, a quem imputavam as características de bruxa, agente do demônio para castigar a humanidade por seus pecados. Zygmunt Hiesland, que ao final do século XIX estudou os processos contra a feitiçaria na Baviera, qualificou o Malleus como um livro ao mesmo tempo o mais maldito e o mais simplório, o mais insensado, mas também o mais nocivo da literatura mundial. O estereótipo da bruxa produzido por Kramer e Sprenger, afinal, não a coloca como uma mulher excepcional, um fator isolado no grande combate a ser travado contra o mal. Eles apresentam a imagem da feiticeira que se entrega ao demônio para perverter a humanidade como reflexo das mulheres de seu tempo, vistas em uma torpeza moral irrefreável. Os autores não se omitem de afirmar: vivemos numa era dominada pelas mulheres. Ao fim, é um padrão que se repete, aparentemente, né, de tempos em tempos, quando se anuncia uma era dominada pelas mulheres. Talvez os tempos marcados por avanços femininos não possam ser saudados, senão com temor pela ortodoxia, senão com o intento de delimitar precisamente os lugares e papéis sociais, senão com a ameaça permanente de fogueiras. É isso, obrigada, gente. Muito obrigado, professora Silvia, pela apresentação, pela comunicação tão instigante quanto a anterior. E aproveito para parabenizar ambas as professoras.
Eu tenho questões também, tenho algumas reflexões. Acredito que se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, podemos fazer primeiro. Já temos a Mayara como inscrita. Mayara, fica à vontade para fazer pergunta. Bom, primeiro queria parabenizar as duas palestrantes, foi muito esclarecedor essa palestra, descobri várias coisas, eu cheguei a ler um pouco o Male Maleficaris, é bem interessante, realmente ele degrine bastante a mulher, mas a minha questão é para a Lívia. É o seguinte, Lívia, você apresentou a imagem, né, no final, que é uma síntese sobre essas questões da bruxaria, só que teve duas coisas que me chamou a atenção nessa imagem. Na beiradinha, eu vi um grupo de nobres que observava o sabá e um pessoal tocando música, o que eu achei meio algo que destoa, porque a imagem está totalmente caos, destruição, grevas, e de repente tem isso. Isso seria a tal da curiosidade dos príncipes com relação à bruxaria? Porque eu queria que você falasse um pouco mais dessa curiosidade, porque, de modo geral, os documentos que eu trabalhei foi do século XVIII. E as práticas mágicas que eu vi geralmente pegava a parte rural, vamos colocar assim. Um dos poucos historiadores que fala da elite, lógico que a elite tinha um certo contato, né, com a magia, foi o Paiva quando ele fala de superstição e bruxaria no país sem caças. Eu me enrolei todo, mas enfim, você entendeu. E realmente a gente tem um contato mais amplo com essa documentação, com a parte mais rural. Eu queria que você falasse mais sobre essa curiosidade dos príncipes com relação à bruxaria. Tá? É só essa questão. Muito obrigada e parabenizo novamente as palestrantes. Bom, o Felipe Sartin também tem uma pergunta. Felipe? Olá a todos, boa tarde. Primeiro, os parabéns para as professoras, para a Lívia, para a professora Silvia, apresentações excelentes, né, sobre um tema que não tem tantas pesquisas, mas as que tem são boas, então é um prazer realmente ouvir esse tipo de apresentação, fico muito feliz e aprendo muito. Eu tenho duas questões para a Lívia e duas questões para a Silvia. Para a Lívia, eu queria perguntar, assim, eu conheço ambas, né, de ouvido, né, de ouvir os podcasts aí da vida, por meio de outras pessoas, né. Eu sei que a Lívia trabalha com o Clark, né, e eu queria perguntar a primeira coisa, Lívia, se te interessa, para além de um certo naturalismo que possa haver da parte dos ditos demonólogos, né, uma figura que o próprio Clarke desconstrói, mas para além dessa questão de uma investigação naturalista, né, os limites entre o que é natural e o que é sobrenatural, o que é preternatural, se te interessa também uma questão que a Silvia mencionou numa frase de passagem, que é o efeito de verdade, ou seja, se te interessa a dimensão retórica desses textos, porque essa época é uma época de registro retórico na literatura, não é? Então, é aquilo que num artigo muito famoso o Ginsburg chamou de a busca pela enargeia, não é? A êxfrasis que predomina, né, nos discursos sobre a realidade. Você te interessa justamente isso, não é? Porque me parece que quando você dá o demonólogo está apontando a cidade de onde a bruxa veio, quantas bruxas são, que tipo de coisa ele viu, etc. Então, ele está procurando fornecer esses efeitos de verdade. Né? Então, se te interessa pensar o estatuto epistemológico dessas narrativas. Né? Primeira questão. Uma outra questão que você colocou sobre o tablô, né, é a inconstância. Isso é muito interessante, porque nessa época, justamente nessa época, você vai ter os missionários no Novo Mundo reclamando, para usar uma expressão de um artigo famoso do Viveiro de Castro, da inconstância da alma selvagem. Ou seja, a dificuldade em catequizar povos indígenas que não possuem, digamos assim, as virtudes morais
a virtude aqui no sentido aristotélico, enquanto um hábito estável, né? Aliás, uma característica masculina, para lembrar a apresentação da Lívia, né? Não possuem as virtudes necessárias, a principal delas a constância, para o aprendizado da doutrina cristã. E, por outro lado, você tem um pensador francês, que é o Montaigne, falando da inconstância das ações de todos os homens. Quer dizer, não só são as bruxas, não são apenas as mulheres ou os indígenas, sabe? Todo mundo é inconstante, né? Eu queria saber se te interessa pensar essa inconstância no interior desses discursos. Então, essas duas coisas, a dimensão retórica e o tema da inconstância, já que você estuda o tabu. Então, seriam essas questões para a Lívia, né? Ressaltando de novo a excelente apresentação. Para a Silvia, são duas questões, pensando também num público mais amplo que a gente vai ter para o evento, né? São questões ingratas, que eu não espero que ninguém responda assim em minutos, mas a primeira qual seria, né, pensando no Maneus, acho que uma das principais palavras que vem à cabeça, que você falou, é a misoginia. Qual seria o papel da misoginia na caça às bruxas? Estou pensando aqui como um leigo no assunto, pensaria, né? Por quê? Porque a misoginia, nós sabemos, infelizmente, ela não ficou restrita ao século XVI e XVII, ela persiste, né? E, no entanto, a caça às bruxas, enquanto um movimento coletivo, tão envolvente assim, ele teve um ocaso, né? É claro que a gente pode argumentar que há novas formas de perseguição misóginas à magia, mas aquele movimento se extinguiu. Então, qual seria o papel da misoginia, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão o diabo, enquanto agente principal da magia, não é? Aquele que fornece os efeitos mágicos para as ações que são vãs, apenas supersticiosas, né? Sem efeito, segundo a elite católica, ele é uma personagem que ele não brota espontaneamente, né? Do humus da cultura popular, mas ele é imposto por um discurso religioso. Eu acho que existe uma certa impressão entre os historiadores, isso é um ponto um pouco pacífico, né? No entanto, você percebe essa relação, essa imposição da demonologia às práticas mágicas de uma maneira dicotômica, ou seja, de baixo para cima, ou se você percebe que existe algum tipo de diálogo, né? Um mínimo de circularidade, né? Ou seja, história noturna é boa ou não? Presta ou não presta? Tem que falar que presta, não vou chorar muito. Mas, assim, em que sentido você percebe Olha a pegadinha aí, né? Me colocando, né? Exato. E só uma última coisa muito interessante, né? O Maleus Maleficarum, eu estudei manuais de exorcismo, né? Todos os manuais de exorcismo são glosas em, sei lá, 40% do texto ao Maleus Maleficarum. Então, assim, para além dessa grande circulação, né, de exemplares, e foi muito lido, né? Lido com interesses distintos, né? Não apenas por outros indivíduos preocupados com as bruxas, mas por indivíduos variados, né? Os exorcistas, a arte exorcística surge na Itália a partir da apropriação de uma leitura do Malleus Maleficarum, né? E um último comentário, né, sobre essa era efeminada, né, da caça às bruxas, eu concordo plenamente, né? Sempre que existe um destaque feminino num determinado contexto, ele é mal visto, né? A era efeminada é uma expressão da Hildegard de Bingen, no século XI, se eu não me engano. Quer dizer, não é um lugar comum, não é? Sempre que há algum tipo de não de crise, mas de desconforto com relação às mulheres, vem essa crítica aos tempos, né? Mas, então, essas duas questões. Fechando de novo, parabéns. Faço minhas as palavras do Marcos, também fico muito feliz de estar participando de um evento e de poder ouvir essas apresentações. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelas questões, pelas reflexões, né? Felizmente, a pegadinha não é comigo, então eu fico mais tranquilo para não responder, no caso. Uma última questão, que é a da Camila Souza. Camila, por favor. Boa tarde a todos. Bom,
Pensando nessa difusão desse discurso sobre a natureza feminina apresentado pela professora Silvia, a minha pergunta é para ela. Eu gostaria de saber se, nos seus estudos, nos estudos no gerais, né, acerca disso, é possível identificar a posição das mulheres quanto a esse discurso, se elas se identificavam ou até mesmo reproduzia esses discursos na sua vida prática em algum nível. Então é isso. Pois bem, eu vou fazendo a ordem, né, também. Eu começo com a professora Lívia. Lívia, fica à vontade para responder. Obrigada pelas perguntas. Vamos lá, a primeira da Maiara, né, a questão da curiosidade dos príncipes. O Tratado do Bodin, ele tem um tom de urgência, né, devido ao seu próprio contexto e devido ao fato também dele ter sido um conselheiro real, né, então quando ele está falando essas questões de bruxos cortesãos, ele está vendo aquelas pessoas que aconselham o rei, que sugerem as coisas, e é interessante porque a gente tem todo mundo partilhando de um mesmo imaginário, né, quando você falou da magia no ambiente agrário e tudo, eu penso que a gente tem que elas eram vistas de forma diferente, essas manifestações, essas práticas, né, mas ao mesmo tempo não quer dizer que esses eruditos, eles também não estão sendo eles não tinham acesso a essas crenças e que eles não partilhavam delas, né. Então ali ele tem uma preocupação muito política, né, e o fato dele ter transitado nesses espaços, né, e enfim, toda a sua obra anterior, né, a preocupação dele é com a própria problemática que isso traz para o próprio reino, né. Na figura do tableau, aquele grupo de nobres, o que que é o problema não o problema, né, o que que o Delanque fez naquele tableau? Ele comparou o sabá com várias manifestações festivas do labor. Então, ele fala que acontecem mais de 200 sabás por ano, né, na região, e aí às vezes é de dia, às vezes é de tarde, tem barraquinha vendendo comida, né, ele compara as feiras, ele compara as festas tradicionais. Então, quando ele coloca aquele grupo de nobres, a descrição que ele faz é, inclusive, que eles estão mascarados para não identificar a sua identidade e tudo mais, né. Então ele diaboliza mesmo a experiência das pessoas ali, dos camponeses e tudo mais, né. Então, assim, não é divisão de classe, mas ali, assim, os nobres, eles partilham do sabá de uma forma diferente, né. E quando você viu os músicos ali, é exatamente isso, a gente tem que pensar que o sabá, ele também é um mosaico desses componentes, e que ele é construído em modelos de inversão, né. Então a gente tem uma festa, a gente vai ter uma banda, só que a banda que orquestra um sabá, ela é composta de ruídos, ele faz essa descrição, né, são ruídos, né, são ruídos infernais, e as pessoas dançam de costas para o centro da roda, né, então, o modelo de inversão, ele é muito forte, né, nesses pequenos detalhes que a gente vê do sabá. Do outro lado, não sei se agora vocês vão lembrar, mas também tem um outro grupo dançando ao redor da árvore, estão nus, e aí é um demônio, uma pessoa, um demônio, uma pessoa, e eles estão todos de costas, então isso não é por acaso, né, essa menção à própria inversão. Delanque faz quase, não é um capítulo, mas ele faz quase uma sessão da obra sobre dança, né, ele está falando como a dança leva o corpo a se liberar, e como aquilo era problemático, o próprio tema da inconstância vai se manifestar na dança, e que quando ele viveu uma época na Itália, ele aprendeu a dançar. Então, assim, né, isso tudo está dentro dessa leitura, eu diria, né, assim, diabolizante que ele está fazendo dessas práticas do labor, né, dessas práticas básicas, né, ele fala, essas pessoas não são muito francesas, né, assim, numa certa altura do documento dele. Então eu acho que é isso, ele está fazendo essa leitura dessas práticas, e a curiosidade é um tema que amarra toda a minha tese. Na verdade, quando vocês observarem a gravura do Bodin, tem uma feiticeira escondidinha no cantinho, ela está nua, está só usando um chapeuzinho bem tradicional da cultura basca, ela não é autorizada a participar do sabá, ela está ali para aprender de longe, né, então assim, ela é o que sintetiza o meu próprio objeto de pesquisa, que são as pessoas que observam o sabá, elas não participam, elas observam, porque elas são um testemunho fundamental para esses juízes, né, a gente precisa de alguém que de fato tenha testemunhado isso.
E essa pessoa geralmente se dá mal, né? Aquele trecho que eu li lá do menino mesmo, o flautista, que fala, meu Deus, geralmente o anúncio de Deus, Maria, José, é isso que faz um sabá ser findado, né? Então, a curiosidade, ela está muito ligada à própria questão de pensar a realização do sabá, né? E pensando também a magia erudita, né? Quando eu falei que essa questão da curiosidade era ligada a uma fase da vida de pouca maturidade, porque isso é um elemento muito comum na própria ortodoxia, quando esses caras estão lá sistematizando a magia, né? O Kik Heffer que vai falar isso, que a maioria das pessoas que eram acusadas de serem magos necromantes, de lerem esses livros, né, de tentarem praticar, eram os religiosos, eram os monges, porque eram eles que liam. O salto que a gente vai ter dessa magia erudita para a prática da bruxaria, ou do que foi entendido como bruxaria, foi que o diabo facilitaria aquelas pessoas que não sabiam ler, que não tinham acesso a esses livros, a aprenderem sem ter de ler, né? Então a gente tem esse salto que é desprendendo um pouco esse caráter da magia erudita para passar para uma prática de bruxaria onde esses caras vão ver bruxaria em tudo, né? Esses tratados são essa teorização justamente dessa transição e esse descolamento, né? Um pouco dessa magia erudita, um pouco porque a gente vai encontrar os elementos ali ainda e tudo mais, né? Bom, vamos lá para as perguntas do Felipe, vamos ver se eu consigo responder isso, né, a questão do efeito de retórica, eu estava comentando mais cedo justamente sobre isso, né, porque eu penso, a construção desses tratados é todo um aglutinado, né, dessa tradição, porque, novamente, a gente volta na questão deles estarem pensando algo que não tem referente no real, então, a minha busca é textual, né, quando eu falei que o sabá, ele é concreto na teoria, porque ele é ausente, né, por isso que eu falo, a questão do testemunho ocular, ela se torna muito mais importante na primeira modernidade, porque eu preciso de gente que viu e de quem leu gente que viu, né, então quando o Bodin vai, na antiguidade, buscar esses autores falando de práticas, ele vai inserindo um fenômeno na história, né? Agora, a questão dessas estratégias narrativas, eu acho que eu posso pensar cada um, né? Assim, vou pensar a questão do Delanque, que é quem eu trabalhei mais, eu acho, né? A ideia da inconstância. Ele escreve 3 tratados, né? O dos Anjos e Demônios é o segundo, e depois ele volta em quando ele é o terceiro, né? Quando ele já está morando na beirada da praia, e aí é totalmente naturalista, ele explicando as montanhas e como o mar afeta aquilo tudo e tudo mais. Então, assim, é um tema que atravessa as 3 obras dele, por isso que é interessante, né? A temática não é Anjos e Demônios, e sim como a gente do outro, né, em oposição a Deus, como que isso funciona? A nossa inconstância, nós somos essa representação, né, dessa inconstância, né? E aí, nessa longa tradição de fontes que ele leu, né, quando eu, por exemplo, abri a minha fala com o Formicários, eu gosto desse tratado porque ele é fábula pura, né, assim, são historietas que ele tem, assim, um fundo totalmente moralizante, e ele é fundamental para o Maleus, né, ou eles copiam muitos, né, as histórias, muitos trechos desse tratado, né, então a gente vem numa tradição de que onde que está essa verdade poética? É o que eu falei do lobisomem, para uns é verdade, para outros não, e isso é tudo, né, assim, não é besteira você discutir se a pessoa vai em sabá, em espírito, a questão, né, assim, porque isso significa muito, significa a gente pensar espírito, significa pensar alma, significa dizer, os mortos então voltam, ou é o demônio que está fazendo ali uma manifestação, né, então assim, por isso que eu insisto, os detalhes não é preciosismo de erudição desses caras, né, eles estão teorizando. Quando eu abro minha fala também falando da experimentação das bruxas, é porque aí a gente consegue inserir esses caras dentro desse movimento erudito da própria Renascença, que é uma coisa da historiografia dos anos 80, de ver esses caras esvaziados de racionalidade. Eles estão literalmente experimentando, né? Tem um caso que eu acho que é interessante da gente pensar, que é do tratado do Pico de la Mirándola, que a mulher, enfim, ela ingere um líquido lá, dorme, as pessoas agridem ela, assim, batem nela enquanto ela está lá, né, assim, dormindo, ela volta e conta os lugares que ela visitou, as pessoas que ela viu e tudo mais. E aí, não, mas você esteve aqui o tempo todo, você não está sentindo a dor. Então, isso, assim, horrível, por mais horrível que nos pareça, né, essa descrição, eles estão ali
experimentando a bruxa. Mas aí, quando você vai pesquisando, isso é um experimento anterior. Alguém fez aquilo e ele está ali colocando como uma coisa que ele está construindo para dizer que, olha, a gente fez essas experiências para dizer. Então, eles estão reciclando um monte de narrativas muito anteriores e talvez uma ou outra na originalidade, sabe, entre eles, né? Então, eu acho que essa questão da ficção, a questão da verdade poética, é o que perpassa, assim, toda a discussão demonológica. E quando eu disse, o Delancre, ele tira a bruxaria do terreno jurídico para colocar na literatura, né? Literatura, é isso. Ele preocupa-se tanto com a representação que ele tira disso, né, esses instrumentos para poder estar, de fato, concluindo aquilo que o Remy começou, de fazer essa literalização, assim, do tema, né? Não sei se te respondi. Obrigado, Lívia. A professora Silvia, por favor. Só complementar uma observação que foi feita a respeito da imagem que a Lívia colocou sobre a música que tem num canto, né, da imagem. É importante a gente falar também como tem essa compreensão dos sentidos como sendo enganosos, né? A gente não pode confiar naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente cheira. Aliás, o olfato, né, é um dos sentidos mais demonizados, mais facilmente de ser, né, corrompidos pelo diabo, e a música estava associada também, né, com essa construção do imaginário em torno do sabá, né. Então, as perguntas que o Felipe me fez, né, qual o papel da misoginia na caça às bruxas, né? Primeiro, né, a gente tem muitas peculiaridades na perseguição em cada área, né? Tem áreas que têm um maior equilíbrio na perseguição entre homens e mulheres, mas se a gente fizer um balanço geral, né, as pesquisas mais otimistas colocam 20% de homens executados. Então, sim, a misoginia tem um papel essencial, a gente não pode negar esse caráter fundamentalmente feminino da caça às bruxas, tá? Isso não significa isolar esse elemento. Olha, foi só a misoginia? Não, mesmo porque a gente não tem caça às bruxas ao longo de toda a história, né? E todo esse arsenal misógino que aparece no Maleus, que aparece em todos os outros, né, manuais demonológicos, né, não é resultado unicamente das discussões da patrística, da teologia medieval. A gente tem desde a antiguidade esses elementos, né, essencialmente misóginos, construindo a imagem da mulher. Né? Então, a misoginia tem um papel central, mas não é o único elemento. Né? É impossível a gente trabalhar com esse tema dentro de uma perspectiva historiográfica e querer isolar um único elemento, como, por exemplo, o capitalismo, né? Que, aliás, numa interpretação que não foi feita a partir de fontes históricas. Né? Então, a gente, para trabalhar, né, com a caça às bruxas, a gente tem que pensar também as disputas de poder que estão ocorrendo desde o grande cisma, né, desde o cisma do Ocidente, quando a gente tem uma série de, quando o próprio mito sabático nasce, né, nas terras do antipapa, né, a gente tem, né, um intenso processo, né, de difusão também, mas de divisão confessional, né, a partir da reforma, e todos esses elementos estão, né, se imiscuindo, né, no meio de comunidades que estão passando por intensas transformações, né? Se a gente pegar, por exemplo, os trabalhos clássicos que trabalham com a caça às bruxas na Inglaterra, o Kit Thomas, por exemplo, dá um destaque acentuado para a quebra da solidariedade nas comunidades, né? Quando a gente tem transformações sociais, transformações econômicas que estão provocando empobrecimento em comunidades e que estão tornando os membros mais dependentes dessas comunidades, viúvas, né, mulheres idosas notadamente, né, em alvos, né, desses grupos que projetam, né, essa obrigação cristã da caridade, né, que não está sendo mais suprida. Né? Então, a gente tem uma série de fatores aí, né, disputas, né, por poder, como eu falei, disputas confessionais e, sobretudo, uma reforma de costumes muito intensa no lastro das reformas religiosas. Né? Uma reforma de costumes
que implica, né, numa atuação conjunta, né, de poderes civis e poderes religiosos, né, porque interessa a ambos tornar, né, as populações mais cordeiras, mais sujeitas à lei de Deus e à lei do rei. Né? Então, são costumes que são transformados, né? Há um esforço de transformação desses costumes, né? Costumes que não são populares, mas passam a ser a partir de então, né? Passa a ter essa divisão em duas esferas, né? O que liga a segunda pergunta, né? Quando você fala, né, da imposição da figura do diabo. Nada, houve uma imposição da demonologia ou das práticas mágicas, uma circularidade ou aculturação. Né? Eu acho que os termos, né, se a gente for trabalhar conceitualmente, né, eles não se excluem. Né? Por exemplo, o Robert Chamblay define a aculturação como um processo de ordem cultural, que implica numa tentativa de imposição dos dominantes aos dominados. Isso não implica trocas recíprocas, isso não implica um diálogo, né, entre esses grupos, e de fato a gente tem nessa primeira modernidade um esforço consciente no sentido de se alterar as condutas, de tornar essas populações, né, mais ordeiras, mais fiéis, e isso implica, né, controlar o horário de tavernas, controlar a localização de prostíbulos, determinar, né, regularidade de frequência aos serviços religiosos. Tudo isso é um esforço deliberado, né? Então, essa aculturação, esse esforço no sentido de aculturação, né, se a gente for pensar conceitualmente, a gente não precisa excluir essa questão da circularidade, porque afinal de contas a gente tem grupos em contato, grupos que até então, né, compartilhavam os mesmos sermões, as mesmas tavernas, bobos atuavam nas cortes e nas tavernas, né, essas culturas que lentamente, né, começa a se construir um fosso entre elas. Né? Então, a figura do diabo, pelo menos esse diabo que aparece nos manuais demonológicos, a gente sabe que é uma lenta e constante criação por parte da Igreja Católica e que vai ser usada pelos protestantes também depois. Né? Se a gente pegar, assim, o Jacques Le Goff apresenta para a gente o diabo no medievo, né, como uma figura ainda risível, né, ainda era possível, né, você pregar peça no diabo, você enganar o diabo, né, e à medida em que a gente tem, né, especialmente a partir do século XIV, essa formação do mito sabático, esses elementos risíveis sobre o diabo são deixados de lado, né, lentamente se constrói essa imagem, né, do ser chifrudo, gigantesco, de pele negra, né, que vai ser, né, adorado nessas reuniões orgiásticas. Né, então, há uma tentativa de imposição desse modelo, mas essa imposição não passa necessariamente imune, né, pelas questões que são trazidas por essas, eu não gosto de falar de grupos populares, né, por essas camadas, enfim, né, que são, né, que mesmo que a gente tenha, isso a gente consegue pensar bem quando a gente está analisando os processos, porque mesmo que a gente tenha aquele esforço consciente dos juízes, né, em impor um modelo orgiástico, um modelo que foca, né, nas questões sexuais, no pacto demoníaco, o que as denúncias trazem? Né? Como a Lívia mencionou anteriormente, é o leite da vaca que secou, é o rebanho que morreu, ou são os abortos sofridos, né, pelos animais e pelas mulheres, né? É alta a taxa de mortalidade infantil. Né? Então, essa tentativa de imposição do modelo, ela não é imune. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com essas duas concepções interligadas. Né? Já que eu dei, né, a indireta sobre a Federici, então vamos para o Ginsburg, né, já que o Felipe me colocou na fogueira. Né? Mas a comparação para aí, na polêmica, tá? Não são nem de longe trabalhos na mesma liga, né, gente? Por favor. Né?
né, lê sobre o assunto já sabe que o Ginsburg, de diversas formas, foi já chamado, né, de um seguidor da Margaret Murray, do James Frazer, enfim, né. Por quê? Né? O Ginsburg é autor de algumas obras geniais, né, que trabalham, né, com essa tentativa de se analisar, né, a visão dos acusados, de como foi construído o imaginário, né, em torno da bruxaria, e como que os elementos populares, né, desempenham, né, um papel na construção das suas vidas. Né? O grande problema, né, pegando a História Noturna, como o Felipe citou, né, é pegar um elemento isolado, que é a crença no lobisomem, que foi encontrada no norte da Itália, também foi encontrada na Lituânia. Logo, há uma imensa rede pagã que estava assim, surgindo contra a coletividade cristã. Então, a ênfase, gente, não é na inegável sobrevivência de elementos pagãos, que não eram vividos em concorrência com o cristianismo, mas generalizar esses elementos, né, como parte de um sistema coerente, um sistema amplo e anticristão, que se disseminou pela Europa medieval e pela Europa da primeira modernidade. Né? Então, são trabalhos essenciais, são trabalhos muito interessantes, que fornecem uma leitura fantástica para a gente, mas, né, que a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente em termos de generalização, para a gente não acabar passando também, né, por seguidor da Margaret Murray, da crença, né, do Deus cornudo e dos cultos pagãos que ainda estavam vivos, né, mas essas populações não se pensavam como anticristãs. Eu acho que esse é um ponto essencial nessa discussão. Né? Há elementos pagãos? Sim, né? Mas eles não eram vividos enquanto tais, eles não eram vividos em concorrência. Né? Tem muitas leituras, né, do Ginsburg, né, principalmente já nos anos 70, depois do Queijo e os Vermes, né, na academia italiana, tem o Spini, tem o Zambelli, né, que rejeitam completamente o caráter popular do pensamento do Menocchio, por exemplo. Né? Então, tem esse grande choque contra essa ideia de elementos pagãos partilhados de forma coerente por toda a Europa. Né? A gente tem que considerar, por exemplo, a influência do maniqueísmo cátaro lá do final do século XIII. Então, são muitas correntes, né, que a gente pode considerar assim, eruditas, que também ajudam, né, a construir esse pensamento, seja do Menocchio, né, mas também que ajudam a gente a pensar essas sobrevivências isoladas que não eram vividas como antipagãs. Né? Espero ter sobrevivido à fogueira aí do Felipe, mas enfim. E a Camila, né? A Camila perguntou sobre a recepção das mulheres quanto aos discursos. Né? E Camila, pensar a recepção é algo extremamente complicado, não apenas recepção de mulheres, mas recepção de discursos, recepção, né, recepção desses textos, né, de qualquer forma, né, porque isso implica, né, fontes que nos permitam falar como esse material era recebido. A gente tem isso de forma muito parcial, né, geralmente quem nos lega esse tipo de leitura são eruditos da época, né, raramente a gente tem fontes com anotações nas margens, por exemplo. Né? Mas a gente pode, por exemplo, falar uma alternativa para se pensar como que as mulheres trabalhavam com essas questões. A gente tem as chamadas querelles de femme, né? As querelas das mulheres. A gente tem na Idade Média, a gente tem no começo da Idade Moderna, que eram grandes disputas, né? A Christine de Pizan, lá na Idade Média, estava se batendo contra o autor do Romance da Rosa, que era uma obra extremamente misógina, né? Então, a gente tem, né, algumas possibilidades que nos permitam, se não ler diretamente, assim, essa recepção de tratados demonológicos por mulheres, né, a gente tem a possibilidade de ver essas querelas, né, que nos oferecem, né, um olhar
feminino sobre os preconceitos que eram tidos contra as mulheres, né? Começo da Idade Moderna, a gente tem as de Roche, a gente tem a Louise Labé, a gente tem a própria Marguerite de Valois, né, a Rainha Margot, né, lá no final do 16, abrindo um salão, né, e colocando discussões que envolviam essa visão prejudicial do feminino, né, e que permitem, né, que a gente de alguma forma discuta isso, né. Especificamente sobre a bruxaria, tem um folheto, né, um folheto inglês de 1650, né, intitulado Wonderful News from the North, que é um folheto que descreve um caso de bruxaria clássico, né. As crianças foram envenenadas, começaram a vomitar agulhas, né, houve ataque aos rebanhos, a vítima, né, sofreu aborto por causa de uma bruxa que tinha inveja da família dela. Detalhe, esse folheto, né, foi escrito por uma mulher, né, foi uma mulher chamada Mary Moore, né, que se arrogou a prerrogativa de denunciar publicamente, denunciar em forma impressa, né, os horrores que essa suposta bruxa tinha cometido contra a família dela. E no folheto ela fala, olha, ela não foi perseguida pela justiça, o meu próprio marido não acredita em mim. E ela se utiliza, né, desse instrumento sensacional que para sempre mudou, né, a estrutura das sociedades, que é a prensa, né, para fazer valer as suas denúncias, né, mas é um caso isolado, Camila, né, efetivamente, a gente tem poucas possibilidades de ver essa leitura dos acusados e principalmente das acusadas, né, de onde o interesse é sempre muito destacado de obras como as produzidas pelo Ginsburg, que tentam, né, a partir de um olhar diferenciado sobre as fontes, tentam, né, reconstruir esse imaginário, né, dos acusados. Obrigado, Silvia, pelas respostas. Obrigado também à professora Lívia. É engraçado que a Silvia comentou sobre a Margaret Murray, e esse ano completam 100 anos, né, da publicação do livro, então foi bem pertinente o comentário. Se não me engano, publicado em 1921. Bom, dado o avançar da hora, a gente encerra por aqui as atividades, e mais uma vez eu agradeço muito pelas respostas, pelas questões, pelas apresentações. É uma mesa que eu fiquei muito feliz, não só pelo convite, pelo aceite, né, do convite, mas também por tudo que nós discutimos hoje. Uma discussão bastante contextual e bastante densa sobre o assunto.